Paz do Senhor, professores do Jardim de Infância. Estamos aí para apresentar hoje a nossa última aula desse trimestre e que tem como título Jesus morreu, Jesus ressuscitou e breve voltará. Essa temática está ligada justamente às ações que nós estudamos durante todo esse trimestre a respeito de Jesus Cristo. Jesus como nosso amigo, Jesus como todo-poderoso e outras lições que foram muito bem apresentadas durante esse trimestre pelos professores que estão em sala de aula. Então hoje, como sendo a nossa última aula, com certeza você, professor, vai caprichar no seu planejamento, no seu plano de aula, para que possamos apresentar no próximo domingo às nossas crianças uma aula muito bem elaborada. Então, com base nessa temática, o texto de memorização está em João capítulo 14, versículo 3, que diz o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, falando aos seus discípulos, deixou bem claro que estaria, sim, preparando uma morada eterna, uma morada celestial para todos aqueles que o receberem como seu Salvador. Então, a importância de apresentar às crianças sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo e sobre a esperança da vinda de Cristo para todo aquele que crê. A nossa esperança está em crer nas suas palavras quando ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A sua morte significou a crucificação dos nossos pecados. Jesus veio para levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e tudo quanto era difícil, de colocar-se sobre a vida do homem, pesava sobre ele, era o jugo do pecado, Jesus levou sobre si e foi até a cruz e consumou ali todas as nossas dívidas. Mas com a ressurreição, Jesus garantiu para nós a vida eterna e vida com abundância. Crer que Jesus voltará é a nossa esperança. Quando ele estava sendo apresentado aos discípulos após a ressurreição, ele se aproxima dos discípulos e diz que essa garantia de vida eterna ele estava dando através da ressurreição. Ele apresentou aos discípulos as possibilidades de levar o evangelho e de alcançar muitas pessoas através da palavra da verdade. E essa palavra seguiu pela boca dos discípulos, sendo espalhada. Em Atos dos Apóstolos nós vemos os sinais, os milagres e tudo o que aconteceu. Por quê? Porque foi missão entregue nas mãos dos discípulos após a ressurreição, quando Jesus ascendeu e aos poucos ele foi subindo, subindo e até que aos dias de hoje, até os nossos dias de hoje, nós estamos aguardando que ele retorne. Jesus nos garantiu que ele voltará. Então, nessa lição muito especial sobre a morte, a ressurreição e a esperança da vinda de Cristo, traz para nós a importância de mostrar às crianças que Jesus não está no túmulo, Jesus não está mais na cruz, ele vive, ele ressuscitou e trouxe a vida junto com ele para que aqueles que fossem tocados, aqueles que fossem alcançados pela sua palavra, também recebessem a vida eterna. E há uma história muito importante nessa lição, que é a história em que Maria Madalena foi ao túmulo, está escrita nos evangelhos. Maria Madalena foi ao túmulo em busca para saber se Jesus já estava ainda no túmulo ou se já havia ressuscitado. Maria chega ao túmulo e aí ela encontra o túmulo vazio e pergunta àqueles homens que vigiavam o túmulo, onde está o corpo do meu Senhor? Onde o colocaram? Ele não está mais aqui. E aí é notável a preocupação de Maria, porque ela queria ver o corpo de Jesus. Naquele momento, os homens percebem que o corpo não está mais ali. E alguém chama o nome de Maria. Maria, Maria, por que me procuras? Eu já ressuscitei, eu estou aqui. E em outras palavras, para que as crianças entendam, eu estou aqui para mostrar
que aquilo que foi dito antes da minha morte, que eu iria me erguer ao terceiro dia e ressuscitar, está se cumprindo. Então o Senhor falou e a promessa de vida e de ressurreição se cumpriu após aqueles 3 dias da morte de Jesus Cristo. E de repente a notícia se espalha. Jesus se apresenta aos discípulos, pede para que toquem suas mãos. Ainda havia Tomé que disse: meu Deus, não é verdade, isso que eu estou vendo não é verdade. Mas Jesus disse: toca aqui onde foi colocados os pregos, para que tu vejas que sou eu mesmo, o Cristo que ressuscitou e trouxe vida para todos vocês. Jesus ainda teve fome, pediu para comer. E todos aqueles que estavam ao redor de Jesus viam a manifestação da presença de Deus através de Cristo. Naquele momento, Jesus também deixou para os seus discípulos uma missão especial. Não era para eles ficarem ali reservados dentro de 4 paredes, se guardando, talvez com medo da perseguição, talvez com medo da afronta, talvez com medo de pavores que estavam ao redor. Não. Jesus disse para que eles fossem, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós tivemos aí da boca de Jesus a garantia de que o Espírito Santo estaria descendo naquele dia, em Jerusalém, e trazendo um marco na história. O dia em que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e todos foram cheios do Espírito Santo após a ressurreição. Olha quanta coisa boa a ressurreição trouxe para nós. Então, as promessas pós-ressurreição se cumpriram, estão se cumprindo e ainda irão se cumprir. Então, dentro dessa linha de tempo, dentro desse cronograma, dentro desse espaço de momentos em que vamos apresentar às crianças, falar da morte, falar da prisão quando Jesus foi preso, o motivo que alegaram que Jesus tinha sido preso, mas tudo estava escrito para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então vamos fazer aí uma dinâmica de aula de apresentação, de dramatização, Podemos produzir também fantoches, podemos produzir a cena onde Jesus foi preso, podemos produzir a cena onde Jesus foi crucificado e até a ressurreição. Estamos aí próximo da Páscoa, onde muitas pessoas, muitas religiões têm essa visão da Páscoa de vários aspectos, mas nós cristãos já entendemos que a Páscoa significa a morte e ressurreição de Cristo. A Páscoa significa novo nascimento. A Páscoa significa um tempo de comunhão com Cristo que nos deu vida eterna. Então, na Páscoa, também podemos apresentar toda essa semana diferenciada para as nossas crianças através das lições, como também através do círculo de oração e de outros temas que são pregados na igreja e até evangelizados em locais públicos ou privados. Eu creio que o Senhor vai se utilizar de você, professor. Na lição nós temos os recursos dos visuais, na lição nós temos dinâmicas criativas para que você possa aplicar com as crianças e na lição também nós temos aí sugestões de louvores. Vamos restaurar os louvores da harpa cristã em nossas aulas de escola bíblica dominical, como vem sendo sugerido já há alguns trimestres pela nossa publicadora CPAD. Então, vamos entender que nossa faixa etária de jardim de infância, ela está naquela fase de que tudo precisa ser voltado para ela numa atenção concentrada. São crianças que ainda não têm uma atenção fixa, mas através da dinâmica que você vai aplicar, das brincadeiras que você vai fazer com que elas se sintam acolhidas naquela manhã, vai fazer com que já conduza a criança a ouvir a história de Maria Madalena, quando vai ao túmulo e quando procura Jesus e encontra Jesus já depois que ele foi ressuscitado. O Senhor veio naquele dia, após aquela morte tão cruel, ele ressuscitou com o mesmo corpo, ele ressuscitou em vida, ele ressuscitou para mostrar que o Deus que nós servimos, ele tem poder de trazer vida e trazer vida com abundância para todos nós. Então, eu agradeço a Deus por um trimestre tão abençoado, com uma lição tão rica
e tão produtiva para todos os nossos professores. Siga o passo a passo das sugestões propostas na lição. É uma lição excelente. Nós temos recursos excelentes e nós somos criativos. Professores, eles são ricos de criatividade e usem as propostas, as sugestões, não só da lição, mas em muitos sites que nós temos de EBD, que propõem recursos e construção de recursos para que vocês possam utilizar em suas aulas. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um trimestre de bênçãos e que possam encerrar com as nossas crianças com orações, glorificando a Deus e exaltando a Ele, porque breve Jesus voltará.